Vamos orar, meus irmãos e irmãs. Pai nosso que estás nos céus, grande é o teu nome, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Nós te louvamos, te bendizemos, porque a tua bondade é manifesta todos os dias sobre nós. Te agradecemos o dom do teu Filho, nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem todas as tuas bênçãos são para nós, chegam até nós e permanecerão em nós por causa da tua misericórdia. Graças te damos por esse dia, o dia que o Senhor fez. Rogamos-te, Senhor, que nos faça crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Oramos por entendimento, oramos pela assembleia que já se inicia segundo a tua bondade. Em nome de nosso Senhor Jesus é que oramos. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, vamos abrir nossa Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu lá aos Filipenses, no capítulo 4, e vamos ler o versículo, a partir do versículo 10. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. O que é que nós dizemos, irmãos? Amém. Meus irmãos e irmãs, essa carta, como já tivemos oportunidade de ver, de considerar, é uma carta que expressa aquilo que podemos dizer alegria cristã genuína. É uma carta onde o apóstolo Paulo, ele se constitui no próprio exemplo de alguém que em todas as circunstâncias se apresenta como contente
e alegre no Senhor. Então, nós vamos considerar esse versículo 10 à luz de 4 proposições, 4 deduções. E esse versículo 10, vocês podem dizer comigo. Paulo dizendo assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Então, com o tema alegria no Senhor pelo sustento, nós temos ou teremos que ver 4 coisas. Vou citá-las e, em seguida, nós vamos fazer, antes de entrar na primeira delas, vamos fazer algumas considerações genéricas e, então, veremos passo a passo, com a graça do Senhor, cada ponto aqui listado. E o primeiro, vou citar os 4, nós veremos a alegria de Paulo focada no benfeitor maior. Depois veremos a alegria de Paulo focada nos doadores. Em terceiro lugar, veremos a alegria de Paulo focada na generosidade dos doadores. E, por fim, nós vamos ver a alegria de Paulo associada com duas graciosas lições para todos nós. Esperamos que vivamos para ouvirmos toda a exposição, evidentemente. Então, eu disse que antes de falar de cada ponto desse, nós precisamos fazer algumas considerações. Do ponto de vista genérico, nós precisamos olhar para o texto que acabamos de ler, os versículos 10 a 20, e ver neles, irmãos, alguns aspectos importantes acerca do apóstolo Paulo. Por exemplo, um aspecto importante é a ocasião. Quando é que Paulo escreveu essa carta? Outro aspecto é o seu estado de ânimo. Como estava ele, apesar da sua condição de encarcerado? E depois, a atitude de Paulo, quando ele recebeu os donativos. É muito interessante. Esses versículos 10 a 20, eles descortinam para nós como é que nós também deveríamos agir. Por exemplo, a ocasião. Qual foi a ocasião? A ocasião que Paulo escreveu essa carta, ele estava encarcerado, ele estava preso. No entanto, nós o vemos dizendo que as suas cadeias eram cadeias em Cristo. Ou seja, ele não estava ali por causa de César, o imperador, que era alguém anticristão. Ele disse, não estou encarcerado por causa. Não, eu estou aqui, eu sou prisioneiro de Cristo. Lá no versículo 13 do capítulo 1, ele fala isso. Outra coisa é que ele era um homem, nessa ocasião, que tinha reais necessidades pessoais. Ele fala isso no capítulo, aqui nesse capítulo 4, no versículo 14, quando ele diz, todavia fizeste bem associando-vos à minha tribulação. Ele tinha necessidade. No versículo 13, ele chegou a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. No versículo 17, ele diz, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, a ocasião na qual essa carta foi escrita era essa. Alguém preso, sob cadeias, mas alguém com necessidades reais. E, no entanto, esse homem que está dizendo aqui, alegrei-me sobremaneira no Senhor.
Ora, já vimos a ocasião, mas também podemos falar do seu estado. Qual era a sua condição psicológica? Qual era a sua posição espiritual? Incrível. Paulo era um homem contente, satisfeito com a porção que o Senhor estava lhe concedendo naqueles dias. Paulo chegou ao ponto de dizer no versículo 11, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, que era o caso agora, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Esse era o estado ou condição psicológica e espiritual do apóstolo Paulo. Mas ainda nessa consideração nossa, nas considerações gerais, vem a questão da sua atitude. Qual foi a atitude de Paulo quando recebeu os donativos da parte dos irmãos? Irmãos, ele demonstrou maravilhosa gratidão para com o Senhor, como nós vemos nesse versículo 10, vemos no versículo 13, vemos no versículo 19, mas também ele expressou com uma maestria, com uma sabedoria, a sua gratidão para com os ofertantes. Aqui, desde o versículo 10 a 20, é isso que ele faz. Ele escreveu para manifestar a sua alegria no Senhor por aqueles irmãos terem se doado para com ele. Tudo bem? Quando eu cheguei aqui, eu dei bom dia, vocês responderam daquele jeito. Agora eu perguntei, tudo bem? Vocês agora um aqui, outro ali. Tudo bem, irmãos? Sim. Tudo bem. Isto posto, consideremos detalhadamente esse exemplo tão importante de alegria cristã desse apóstolo no versículo 10. Vamos ler todos juntos, versículo 10? Alegrei sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Então, o primeiro ponto nosso é a alegria de Paulo pelo benfeitor maior. Ou, podemos dizer, a alegria de Paulo diante do Senhor e por causa daquilo que o Senhor era e fez e estava fazendo. E aqui, irmãos, nós nos encontramos no que é mais importante para nós, naquilo que diz respeito ao nosso viver. Vejam, Paulo está aqui mostrando a natureza da alegria dele diante da assistência da igreja de Filipos, falando aquilo que deve ser para nós todos, porque ele já tinha dito antes, alegrai-vos sempre no Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, é muito fácil a gente gritar gol quando o nosso time ganha, né? É muito fácil nós exultarmos quando nasce o bebê, o primeiro filho, correr da vida, nasceu.
É muito fácil a gente vibrar quando sai um nome no jornal. Hoje em dia não tem mais jornal impresso, né? O jornal aprovado no vestibular, seja lá para que for. É muito fácil quando sai o resultado do concurso e o nome nosso sai porque nós somos agora eternamente funcionários públicos. Imagina. Aí vibra-se. Mas nas condições que nós estamos vendo, esse homem diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Que tipo de alegria experimentou o apóstolo Paulo? Terá ele se alegrado pelo fato de ter sido simplesmente assistido pelos filipenses, por ter simplesmente recebido o pão nosso de cada dia, por exemplo? Irmãos, todos nós sabemos o que é alegrar-se, como disse há pouco, quando alguma coisa ocorre, algum presente recebemos. Vocês lembram? Eu achava interessante quando... E as crianças vão sendo treinadas nisso. Não acho todo ruim, não. Tem gente que acha que vai receber tantos presentes que contrata um tambor, aluga um tambor. Sabe o que é tambor? Aquele tamborzão lá? Para colocar os presentes dentro. Quando eu me casei, se eu soubesse, eu teria colocado 3 tambores, porque era tanto presente, mas naquela época não tinha esse negócio de lista, essas coisas não. Tinha não. E aí era um trabalho não, porque vai colocar onde o presente? Entregava na hora, agora não. Escreva para não sei aonde, entre no site, tá tudo chique, né? Você não precisa nem... Mas olha, aqui é diferente. Neste caso dele, temos 2 coisas bem claras quanto à alegria cristã, a alegria do apóstolo Paulo. Primeiro, ele se alegrou do Senhor. Depois, ele se alegrou no Senhor grandemente. Nessas 2 questões, alegria no Senhor e alegria grandemente no Senhor, temos algo tanto no que diz respeito à qualidade da alegria, como também algo que diz respeito à intensidade dessa alegria. Vocês estão entendendo? Quanto à qualidade dessa alegria. Meus irmãos, aqui está o que de Gênesis e Apocalipse nós encontramos. E é lição para nós. Primeira pessoa que se alegrou assim foi o próprio Deus. Vocês lembram? Viu Deus que tudo estava criado, foi criado, tudo. O que ele viu? Ele viu e disse o quê? Eis que era muito bom. Aí a alegria, a primeira alegria que a gente vê registrada na Escritura, Deus se alegrando com o seu projeto realizado, executado, a criação, que culminou com o homem, casando-se com a mulher que o Senhor lhe deu e demonstrando a harmonia perfeita em toda a criação, quando disse: esta afinal é osso dos meus ossos, chamar-se-á varão, porquanto do varão foi tomado, e diz assim: e viu Deus que tudo era muito bom. Essa alegria, ela é santa, é alegria espiritual, uma vez que essa alegria diz respeito à alegria no Senhor. Ou seja, o apóstolo, uma vez tendo recebido os donativos da parte dos irmãos, como eu disse, alegrou-se não
por causa dos donativos, simplesmente. Não por causa do dinheiro recebido, não por causa do salário que chegou, não, ele se alegrou voltado para o Senhor. Meus irmãos, eu tenho uma ilustração, eu sou devagar para anotar negócio de ilustração, eu vou anotar, dizer o que eu vou falar. Dessa vez eu anotei, viu, pastor Beto? Uma ilustração. Imaginemos um filhinho entregando à sua mamãe um lindo presente. Presente esse que foi escolhido e comprado pelo seu pai e esposo. Os três. O pai disse, olha, Dia das Mães, filho, você vai dar esse presente para sua mãe. É o Dia das Mães. Então há uma atmosfera muito, muito, muito especial entre o marido e a esposa e a criança. Mas o que acontece? Ela vai tomar aquele presente, receber o presente, dizer, meu filho, ele não vai estragar a festa. Meu filho, a mamãe é muito grata pelo que você está fazendo, pelo que você fez. Dá um presente tão especial para a mamãe. Mas o coração dela está vibrando. Com quem? Com o seu marido que lhe fez aquela surpresa tão fantástica. Irmãos, é isso que nós temos aqui, em certo sentido. O irmão trouxe o donativo. Os irmãos trouxeram o sustento para Paulo, mas Paulo se volta, toma aquilo e se volta como fez Simeão, que tomou o Senhor Jesus nos braços e disse, agora despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, viram aquele menino, aquela criança de 40 dias, como alguém muito especial, dado por Deus. Vocês estão entendendo? Aí você pergunta, mas o que tem a ver essa mensagem com a apresentação das contas? Vocês vão entender. Vocês vão entender por que nós damos graças ao Senhor. Porque essa igreja tem sido usada por Ele para ser generosa pela graça dEle. Já entenderam o recado? Assim o apóstolo reconhecia o amoroso senhorio do seu Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, ao receber os donativos enviados pelos filipenses. Alegrou-se naquele que é também Senhor deles e dele. Irmãos, isso deveria nos fazer ter atitudes totalmente diferentes em muitas coisas, não só na questão de donativos, mas em tudo. Se nós reconhecêssemos que é Ele que sustenta o universo pela palavra do seu poder. Permita-me dizer uma coisa para vocês. Quando Elisama foi para a UTI a primeira vez, eu confesso, eu fiquei angustiado. Quando chegando na UTI, ela foi entubada, eu confesso que eu me angustiei mais ainda. Quando ela retornou para o apartamento, eu confesso a minha alegria em ver que ela breve estaria saindo. Mas na noite anterior ao retorno dela à UTI, eu vi Elisama
ela não estava legal. Eu desci a rampa, ela não viu, chorando. Mas quando foi dito, levaram-na para a UTI, eu disse, muito obrigado, porque era o lugar onde ela mais assistida seria, unidade intensiva de tratamento. E ao fazer isso, eu estava demonstrando ao Senhor a minha gratidão. Não morrer assim, sem assistência, mas ser assistida o máximo possível pela bondade dEle. Vocês estão entendendo, irmãos? Desse modo, essa alegria é espiritual. É a alegria que o apóstolo vinha experimentando em circunstâncias adversas e diversas. Nós não temos tempo para mostrar isso aqui. É a alegria que o apóstolo Pedro disse, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Meus irmãos e irmãs, eu falo com temor porque eu sou pecador, mas vocês não imaginam quanto eu vibro por ver o que o Senhor faz com vocês, através de vocês, no que diz respeito também a essa questão do dar e receber no Senhor. Essa é, portanto, a natureza, ou tipo, ou qualidade de alegria de Paulo neste capítulo 4, versículo 10. Mas há uma outra coisa que a gente precisa ver. É o aspecto relacionado com a intensidade, ou, usando a linguagem bem simples, a quantidade dessa alegria. Ele diz, alegrei-me como? Vocês não vão responder dessa maneira. Irmãos, eu não acredito que vocês vão responder dessa maneira. Que tipo de alegria é? Como foi a intensidade? Olha essa linguagem, olha esse advérbio, sobremaneira. Alegrei-me no Senhor, mas sim, alegrei-me sobremaneira. Quando eu cheguei aqui, que eu dei bom dia para vocês, a resposta de vocês foi numa intensidade impressionante. Parece que não tinha faltado um só nesta manhã dos irmãos que frequentam a igreja. Sobremaneira. Vocês lembram do diácono José Ribamar? Eu olhei assim, vi ele ali. Vocês lembram do irmão Ribamar? Vocês lembram como... Irmão, esse diácono Ribamar, ele já pegou cada piso na vida dele, né? Mas você viu, como dizem assim, os 32 dele, você viu como ele ficou todo quando ele se casou com a Bianca, vocês lembram? E aí, diácono José Ribamar, cadê você? Olha os 32. Você se alegrou bastante? Está vendo? Com certeza. Sobremaneira. Ao expressar-se dessa maneira, Paulo está aqui ressaltando a intensidade da sua alegria no Senhor. Por isso é que ele se utilizou desse advérbio para demonstrar a grandeza da sua alegria.
Há traduções que ficam disputando para ver que palavra usar para transmitir o advérbio que está no original grego. Muito me regozijo, uma delas. Alegro-me imensamente, outra. Alegro-me grandemente. Muito me regozijei, Almeida, revista corrigida. E aqui, nossa área, alegrei-me sobremaneira. Se eu perguntar e vocês vão responder, vocês já tiveram alegria com essa intensidade? Eu vou dizer, já. Só não sei se no Senhor, mas já. Todos nós já tivemos alegria com intensidade. Só não sei se no Senhor. Abacuque teve essa alegria com intensidade. Meus irmãos, nós podemos concordar com Bruce quando ele expressou o significado para ele, dizendo assim: apresentei alegres, como se mares, alegres agradecimentos ao Senhor quando recebi vossa oferta. O ponto fundamental aqui, meus irmãos, é que tudo isso está voltado para o Senhor, Ele é o foco. A ideia aqui é aquela de Abacuque, que vendo profecia dada pelo Senhor, o que esperava o futuro, o que via no futuro, ele diz: ainda que a figueira não dê o seu fruto, que no curral não haja gados, que a sementeira negue o seu produto, todavia eu me alegro no Senhor e exulto. Vejam bem, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A essa altura, devemos estar convencidos de que na vida cristã há graus de alegria. E eu e vocês precisamos chegar a esse ponto de nos alegrarmos nele, antes de tudo, sobretudo e grandemente. Porque é possível experimentar cada vez mais e maior gozo e alegria, assim como pode ter mais e mais, como diz a Bíblia, da paz do Senhor, que excede a todo entendimento, à medida que se entende, à medida que se tem relação com o Senhor, à medida que se entra na intimidade do Senhor, mais paz se goza, mais alegria se tem. É por isso, irmãos, que vemos o próprio apóstolo Paulo afirmar no outro lugar, dizendo: completai, ele disse, completai a minha alegria, ou seja, ele quer que transborde, de modo que penseis a mesma coisa. É por isso também que o apóstolo João, esse é interessante, o apóstolo João, falando da intensidade da alegria, ele diz assim: olha, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E aqui, eu quero dizer, irmãos, para quem ama o Senhor, quem crê no Senhor, não tem alegria maior do que no dia da pública profissão de fé dos seus filhos. Não tem alegria maior. É como se os pais estivessem vendo o resultado dos seus esforços, o resultado das suas lutas,
o resultado das suas orações, o resultado do seu empenho para ensinar seus filhos o caminho do Senhor. E então vibram, vendo-os dizer: eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor, eu creio que Deus é meu Pai, o Pai Celeste, eu creio que o Espírito Santo veio fazer morada em mim, e como aquele eunuco sai cheio da alegria do Senhor. Assim temos demonstrado a natureza, o tipo de alegria do apóstolo Paulo quando recebeu esse donativo. Qual tem sido a nossa conduta ou resposta diante das dádivas ou presentes que temos recebido? E aqui nós nos encontramos no âmago da espiritualidade cristã. Lá em casa, nós temos uma petzinha. Agora, ela mora com a Elisama, mas está lá em casa e vive muito só. Quando eu chego em casa, é uma explosão de alegria. Eu noto que ela não comeu e nem bebeu. Ela se negou a fazer isso. Aí, coloco a comida dela, porque a agora a gente já nem põe mais para não estragar. Aí ela vai lá e... Mas não dá um mínimo sinal de alegria. Obrigado, tio vô, pela comida que o senhor me deu. Ela queria a comida dela. Às vezes nós somos assim, irmãos. Queremos o presente. Mas nós não nos dirigimos nas mínimas coisas àquele que é o doador da vida. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso que eu estou dizendo? Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Irmãos, nós precisamos ser achados no Senhor Jesus, para agirmos como o Senhor Jesus, e como exemplo, eu me lembro aqui daquilo que aconteceu quando seus discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: os espíritos se nos submetem pelo teu nome. E ele lhe responde: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. E ele mesmo é um exemplo de alegria, porque ele diz assim: naquela hora, exultou Jesus Cristo, dizendo ao Pai: Pai, Senhor dos céus e da terra, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Quando vemos-lo, antes de multiplicar os pães e os peixes, ele dá graças ao Pai. Irmãos, nós deveríamos fazer assim, nós deveríamos fazer como o Senhor, como fez Paulo aqui.
dizendo para todos nós: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Só depois é que vem o que, irmãos? Só depois é que vem. Porque agora, uma vez mais, renovaste o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Se o Senhor quiser, com a graça dele, hoje à noite, nós daremos continuidade a esta mensagem aqui. Qual é o nome da mensagem mesmo? Alegria no Senhor pelo sustento.